Olá a todos, eu me chamo Matheus Arrolo e sou mediador de matemática do pré-vestibular social da Fundação CCERJ no Polo de Macaé. No vídeo de hoje, falaremos sobre escalas e como a gente pode utilizá-las para relacionar grandezas. Bom, vocês já devem ter visto alguma vez aqueles modelos em plástico de aviões militares como esse aqui, do caça britânico Supermarine Spitfire. Eles geralmente são bem pequenininhos, medindo só alguns poucos centímetros de comprimento, embora os aviões que eles representam sejam bem maiores. Bom, como um modelo representa um objeto real cujas dimensões são diferentes das suas, dizemos que ele está em escala. Vou botar isso aqui. Como um modelo representa um objeto real cujas dimensões são diferentes das suas, dizemos que você tem um modelo em escala, beleza? Ao utilizarmos uma escala, queremos geralmente representar objetos que são muito grandes ou muito pequenos no mundo real em dimensões mais próximas às nossas, para que a gente possa estudá-los melhor. Bom, no exemplo do avião, o caça ele tinha 11 metros de envergadura, que é a distância entre a ponta das duas asas. A gente poderia construir um modelo cuja envergadura fosse de apenas 11 centímetros. Ou seja, essa envergadura do modelo seria 100 vezes menor do que a do caça real. As demais dimensões seguiriam a mesma proporção, todas também 100 vezes menores. Se a gente soubesse, por exemplo, que o comprimento do avião de verdade era de 9 metros, tá aí o comprimento, o nosso modelo deveria ter um comprimento também 100 vezes menor, ou seja, de apenas 9 centímetros, para que ele não ficasse achatado ou comprido demais. Como eu falei, todas as medidas elas possuem a mesma proporção. Lembra que eu disse que o modelo estava em escala? A escala, de modo geral, é uma razão entre duas grandezas. Está aí, ó, razão entre duas grandezas quaisquer. Sendo grandeza qualquer coisa que possa ser medida. As mais comuns são as escalas de comprimento, que são uma razão entre as dimensões medidas no modelo e as dimensões do objeto real. Por exemplo, temos aqui de novo o nosso avião. Temos o caça real e o nosso modelinho. Como eu falei para vocês, olhem lá em cima, a escala de comprimento é uma razão ou relação entre um comprimento que tem no modelo e outro comprimento correspondente no objeto real. O que a gente vai fazer? Se a gente pegar duas dimensões correspondentes, uma no avião e outra no modelo, por exemplo, de novo aqui a envergadura dos dois, e se a gente dividir uma pela outra, a gente vai achar que essa relação é 1 para 100. Estávamos utilizando uma escala de 1 para 100. Isso quer dizer que para cada unidade de comprimento que a gente mede no modelo, seja ela qual for, metro, centímetro, o objeto real ele tem um comprimento 100 vezes maior. Ou seja, se o modelo tem 11 centímetros, o objeto real vai ter 11 metros. A escala ela é geralmente representada como dois números separados por dois pontinhos, da mesma forma como a gente representava razões. Esses dois pontos a gente lê para. Então, aí, como eu já disse, a escala é 1 para 100. Esse 1, que é o primeiro número, a gente chama ele de numerador da escala. E esse segundo número aí, que está 100, a gente chama de denominador da escala. Ok? A gente pode utilizar também a escala em mapa. A gente chama essas escalas de mapa de escalas cartográficas. Elas também são escalas que relacionam comprimentos exatamente como a gente acabou de mostrar. Só que, olha só, as regiões geográficas elas têm extensões de centenas de quilômetros. E, no entanto, elas são representadas na página de um livro, ou aí, como vocês estão vendo na tela do celular de vocês ou no computador, por uma figura com alguns centímetros de lado, né? Então,
o que vai acontecer? Essa daí, por exemplo, ela foi tirada de uma prova do Enem. No mapa, é muito comum que o denominador da escala ele seja muito grande. Tá vendo aí? Ó? O mapa do Brasil tem um denominador de 25 milhões e o mapa do Rio de Janeiro tem o denominador de 4 milhões. O motivo disso é que a diferença entre a ordem de grandeza dos comprimentos do objeto real e do mapa é enorme. Eu vou dar aqui um exemplo, explico melhor. Imagine aqui que você tem um mapa na sua frente e a escala desse mapa seja de 1 para 10 milhões. Você pega uma régua e mede a distância entre duas cidades A e B que estão aqui no mapa. Acha que essa distância no mapa que você mediu com a régua é de 1 centímetro. Como a escala é de 1 para 10 milhões, cada unidade medida no mapa equivale a 10 milhões dela mesma no mundo real, ou seja, 1 centímetro no mapa equivalem a 10 milhões de centímetros na realidade. Isso quer dizer que se você pegar um carro e viajar entre essas duas cidades, você vai andar 10 milhões de centímetros, ou seja, 100 quilômetros aí fazendo a conversão. E como esse assunto ele pode ser cobrado em vestibulares? Bom, eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2012 para a gente resolver junto com um exemplo. A questão diz assim: o esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Jim Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma um texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso de Jim Karnazes fosse também uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? As alternativas são letra A, 1 para 700, letra B, 1 para 7.000, letra C, 1 para 70.000, letra D, 1 para 700.000 e letra E, 1 para 7 milhões. Aconselho vocês a pausarem o vídeo e tentarem resolver essa questão. Bom, a gente tem que se perguntar primeiro o que a questão está pedindo. A questão nos pede para a gente calcular uma escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta, ok? Olha, aí na questão, no enunciado, está dizendo que o professor de educação física, ele desenhou numa lousa uma pista de 60 centímetros, assim. Ele fez esse desenho aí que vocês estão vendo, beleza? E o que acontece? Vocês teriam que relacionar, né? A gente está falando de escala, então a escala ela é uma razão entre essa pista aí que ele desenhou e a pista original, que foi a percorrida pelo atleta. Mas que pista é essa? O enunciado fala de um grego que percorreu 42 quilômetros, mas são esses 42 quilômetros que ele está atrás? Não, porque o atleta ao qual o enunciado se refere é o americano Jim Karnazes, que correu 10 vezes mais que o grego. Logo, ele correu 420 quilômetros. Para fazer a escala, basta que vocês dividam o comprimento representado, né, de 60 centímetros, pelo comprimento real de 420 quilômetros. Mas muita atenção agora. Se vocês fizessem a conta, como está aí na tela, vocês iam errar. Isso porque quando você está representando uma razão entre duas dimensões por uma escala, as duas dimensões elas estão na mesma ordem de grandeza. Vocês se lembram do exemplo que eu dei para vocês da cidade? Né? Você mediu 1 centímetro no mapa, a escala era de 1 para 10 milhões, e logo você tinha 10 milhões de quê? De centímetros. A mesma unidade. Se o numerador tiver em centímetro e o denominador tiver em quilômetros, vocês vão ter que, ou das duas uma, ou vocês vão passar o que está em centímetro para quilômetro também, ou o que está em quilômetro para centímetro. Né?
Aí, no caso, a gente está medindo o comprimento e um comprimento se mede em metros, né? A unidade é metros, o que a gente está medindo é um comprimento, mas tem ordem de grandeza de centímetros, né? De centi, e outro de quilômetros. Você tem que ou passar quilômetro para centímetro ou centímetro para quilômetro, beleza? Eu vou escolher transformar quilômetro em centímetro, vocês já vão ver por quê. Fazendo a conversão, a gente tem que 420 quilômetros equivalem a 42 milhões de centímetros, beleza? Basta agora, então, que a gente simplifique a fração para ter o numerador 1, né? Vejam aqui, ó, na resposta, todas as respostas têm numerador 1 e o denominador é que difere. Dividindo em cima e embaixo por 60, a gente consegue simplificar essa fração e obter 1 sobre 700 mil. 60 dividido por 60 dá 1. 42 milhões divididos por 60 dão 700 mil, ok? Bom, e já está a nossa escala feita, né? A escala é 1 para 700 mil, logo a nossa resposta vai ser letra D, ok? Para encerrar o assunto de escalas, eu gostaria de falar com vocês mais duas coisinhas. A primeira delas é a seguinte: vamos supor que eu tenho aqui uma foto, essa foto aqui, do patinho. Essa foto é uma foto quadrada com 1 centímetro de lado. Tá aí as dimensões. Todos os lados têm 1 centímetro. Eu gostaria de fazer uma ampliação. Eu vou ampliar, ou seja, aumentar essa foto. Aumentei. Tá vendo? A foto da direita é a mesma foto da esquerda, só que com 2 centímetros de lado. Se eu quisesse tirar uma escala entre os comprimentos dessas duas fotos, eu poderia calcular essa escala da seguinte forma. Eu dividiria o meu comprimento representado pelo meu comprimento real. Só que, como a gente estava fazendo das outras vezes, eu tinha um objeto representado que era muito menor, né, do que meu objeto real. Lembram no caso do mapa do Brasil? Eu pego o Brasil inteiro, que é um objeto, digamos assim, muito grande, e represento ele numa figurinha. Nesse caso aqui, o meu objeto real vai ser aquela fotinha ali, da esquerda, a menor delas. E a minha ampliação é que vai ser a representação desse meu objeto real. Então, na hora de eu calcular a escala, o comprimento representado ele vai ser maior do que o comprimento real. Eu vou ter uma escala aí de 2 para 1. Sim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque não necessariamente o denominador da escala, aquele número ali que está à direita dos dois pontos, ele vai ser maior do que o numerador da escala, que é, nesse caso aí, o 2, né? O número que está à esquerda dos dois pontinhos. Você pode ter escalas que a gente chama de escala de ampliação, como essa daí, em que a representação do objeto real é maior do que o próprio objeto. Entenderam? Não necessariamente o denominador da escala vai ser maior do que o numerador. O numerador também pode ser maior do que o denominador, né? O número que vem antes dos dois pontos pode ser maior do que o número que vem depois dos dois pontos. E pode ser igual também. Nesse caso, a gente teria uma escala 1 para 1. Essa escala a gente chama de escala natural. É uma escala também, você está relacionando duas grandezas. Só que o teu objeto representado, nesse caso da escala natural, 1 para 1, ele vai ser uma cópia do objeto real. Beleza? Então fiquem com isso na cabeça. Não necessariamente você tem uma escala 1 para uma coisa, né? Você pode ter coisas diferentes disso. A segunda coisa muito importante que eu quero falar com vocês é: eu tenho aqui esse objeto, de novo, aí a minha foto do patinho e a ampliação dele. Eu posso querer também calcular uma escala de área, né, em que vou relacionar
a área do objeto representado, desculpe, a área do objeto real. Ora, como eu faço isso? Eu tenho que calcular as duas áreas. Vejam que, para um quadrado, se eu tenho um quadrado, de lado L, a área do quadrado é simplesmente L ao quadrado. Eu pego o lado e multiplico por ele mesmo. Nesse caso aqui, ó, na ampliação, eu vou ter uma área de 4 centímetros quadrados, porque o lado dele é 2 centímetros. Então, 2 centímetros vezes 2 centímetros me dão 4 centímetros quadrados. E, de forma semelhante, a área do objeto real vai ser de 1 centímetro quadrado. Vejam uma coisa interessante. A escala de comprimento, quando eu relacionei os dois comprimentos, eu tive uma escala 2:1, né? É uma escala de ampliação, porque a representação é maior do que o objeto real. Mas aqui deu 4. Sim, mas deu 4 porque eu estou comparando áreas. E as áreas, elas estão nessa proporção de 4:1. Aqui, ó. Essa escala é 4:1. Isso pode gerar uma certa confusão, mas olhem só. Quando eu aumento o lado, né, da figura aqui 2 vezes, eu dobro o lado, o que está acontecendo com a área? A área está quadruplicando. Pode ficar difícil de ver isso assim, mas e assim? Viram? Você tem aí, ó, uma figura que é grandona e ocupa a mesma área de 4 figuras menores. Beleza? Se eu observar a relação que essa minha escala de área tem com a minha escala de comprimento, eu vou chegar a essa conclusão aqui. A minha escala de área é a minha escala de comprimento ao quadrado. Como eu falei, essas duas escalas elas vão ser diferentes, mas elas vão ter essa relação aí que vocês estão observando.